Amém? Se você tem uma Bíblia, abre a Bíblia no livro de Efésios. Efésios, no capítulo 6, do versículo 2 e 3. De 2 a 3, vamos lá. Vamos começar do versículo 1, é melhor, eu acho, para completar aqui a leitura. Diz o seguinte, versículo 1. Isso. Filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém? Graças a Deus. Até aí, podemos assentar. Eu quero, nesta tarde, conversar com vocês sobre promessa de Deus, sobre bênção de Deus. Eu digo para vocês que é muito difícil nós vivermos sem as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E, geralmente, quando a gente pensa em bênção de Deus, nós achamos que as bênçãos de Deus a gente consegue somente buscando, orando, às vezes pagando um preço de sacrifício, alguns acreditam assim, para poder receber aquilo que nós queremos. E fazendo isso, nós estamos simplesmente tendo acesso àquilo que nós achamos que é bom para nós e que é alguma coisa que só Deus pode dar. Mas quando você lê a Bíblia, que você começa a se aprofundar, você começa a perceber várias bênçãos de Deus que são configuradas na nossa vida. E elas não são configuradas somente porque você está pedindo, porque você está orando. A maioria delas se confirmam quando você realmente se adequa a alguma coisa como Deus está pedindo. E quando você começa a se adequar, a Bíblia diz que simplesmente você nem pede, as coisas já estão ali como promessas, exatamente para poder confirmar na sua própria vida. E tem coisas que a Bíblia diz que se você não faz, se você não se adequa, não adianta nem você pedir, nem você orando, nem você se sacrificando, nem você indo para a igreja, vai mudar exatamente aquilo que Deus determinou na forma de poder receber, de nós podermos então recebermos o que estamos querendo. E existe uma bênção, que é essa bênção que eu falei para vocês, que ela só se configura na minha vida, na tua vida, se nós praticarmos da maneira como Deus está falando. E é tão necessária que é o fato de viver bem, de estar dando certo, as coisas dar certo para nós, que é uma das bênçãos que mais nós queremos, que tudo venha dar certo, que as coisas venham a acontecer segundo as nossas expectativas, isso é o que nós queremos. Segundo a Bíblia, essa bênção, que é a bênção de dar certo, a bênção das coisas acontecerem de fato e tudo se resolverem sempre tendo uma ajuda, uma saída de Deus para dar solução a determinadas coisas, que é a bênção que nós queremos. A Bíblia diz que ela está atrelada a um posicionamento, ela está atrelada a uma atitude e um comportamento que é fundamental para que as coisas dê certo. E segundo a Bíblia, está em obedecer pai e mãe. Deus, Ele falando na sua palavra, Ele determinou como mandamento: honra teu pai e tua mãe, disse Deus. Procure honrar seu pai e sua mãe, porque esse mandamento, disse Deus, é o primeiro mandamento que eu estou dando com uma promessa. Que quando você faz, você tem uma promessa sobre você. Quando você realmente cumpre esse mandamento, disse Deus, que é um mandamento que você está praticando, e você já tem uma promessa de bênção sobre você, unicamente pelo fato de atender esse mandamento, que é honrar pai e mãe. E disse Deus, que quando você faz isso, diz Ele, para que sejas de longa vida sobre a terra, para que você viva muito, e para que tudo corra bem para você, disse Deus no mandamento que nós lemos. Que é preciso ser bom filho,
É preciso honrar pai e mãe para que tudo corra bem para nós e para que a gente viva muito, segundo o que diz a própria palavra de Deus. Quando você para poder observar isso, que é uma promessa de Deus de fazer com que as coisas corram bem para nós, nós podemos perceber que tudo vai acontecer exatamente ao contrário, se nós não atendermos esse apelo de Deus com respeito à forma como nós estamos tratando os nossos pais e muito especialmente a nossa mãe, segundo aquilo que realmente está na própria palavra. Você pode perceber que o mau filho vive dando errado. O mau filho que não consegue honrar a mãe, que não consegue honrar pai, vive com a vida atrasada. As coisas se atrasam porque falta essa promessa de Deus vir sobre a vida dele, que vem através da prática. Para que as coisas corram bem, é o que diz a própria palavra de Deus. Quando a gente não observa isso, segundo a Bíblia, as coisas não têm como dar certo. As coisas começam então a dar errado, exatamente por quê? Porque nós não estamos observando da forma e da maneira, como diz a própria palavra, as promessas então deixam de acontecerem. Deixam de acontecerem. E você vai vendo dentro da Bíblia que não são poucas coisas que estão na Bíblia que você tem que se adequar e tem que resolver para ser abençoado. Deus, Ele é tão criterioso com respeito a essas coisas, que tem coisas que Ele pede que venhamos fazer. Porque se nós não fizermos do jeito como Ele está mandando, não adianta orar, não adianta pedir, que não vai resolver. Porque tem muitas bênçãos de Deus que elas se confirmam nas nossas vidas, não é através do você pedir, mas é através do você obedecer, se adequar, atender, colocar em prática para que determinadas bênçãos venham sobre a nossa própria vida. Porque se nós não atendermos os apelos de Deus e aquilo que Ele determina como regra, o que vai acontecer é que aquela bênção específica que nós estamos querendo e precisando, que está atrelada a uma atitude de obediência, ou um comportamento, ou uma atitude que deve ser tomada, essa bênção não vai se confirmar. Por quê? Porque ela está na dependência de posicionamento, de atitude, de comportamento, para ela poder se desenhar de fato na nossa própria vida. E obedecer pai e mãe é uma das bênçãos que gera com que tudo corra bem na vida da gente e para que a gente seja de longo tempo sobre a terra. Quando não há isso, Deus diz que essa bênção, ela fica na pendência da honra, do reconhecimento, do entender que a mãe e o pai devem ser honrados exatamente nas nossas vidas por aquilo que ele representa para nós, ou que deve e tem que representar. É uma exigência de Deus. E quando isso não acontece, essas bênçãos, elas são impedidas de chegar até nós, e a vida começa a dar para trás, começa a atrapalhar, as coisas dão erradas e não se configuram, como diz a promessa, para que tudo corra bem e sejas de longa vida sobre a terra, segundo o que falou Deus em um dos mandamentos. Mas não é só essa bênção que depende de atitude. A bênção da prosperidade também. Vejam só uma coisa que diz a Bíblia, que existe uma das coisas que atrapalha a vida da gente, é no linguajar bem atualizado, é a gente ter treta com alguém. Você não pode ter treta com ninguém, não pode ter problema de desentendimento com ninguém. Deus entende que você pode ter, sim, alguma coisa divergir, mas quando Deus diz que você não pode ter desentendimento ou treta, não é bem uma Deus, você não pode deixar a treta permanecer, ou o problema seu permanecer com respeito a uma outra pessoa. A Bíblia diz que se você mantém uma situação de desentendimento com alguém que perdura,
que vira aquela treta sem solução, que você está ali de ponta com a pessoa, tendo um desentendimento. A Bíblia diz que Deus não aceita nem a oferta que você leva na casa dele. Se você levar uma oferta, e sempre que você leva uma oferta para a casa de Deus, se entende que essa oferta ela tem um objetivo. No caso antigo, as ofertas serviam em busca do perdão do pecado. As ofertas serviam também para gerar prosperidade na vida das pessoas. E quando as pessoas levavam no templo, Deus já avisava: olha, se você tem problema com alguém, não adianta vir dar oferta para mim, que eu não vou aceitar a oferta. Deus falava: eu não vou aceitar a oferta que você está dando. Para ela poder ser um gerador de bênção na vida da gente, diz o próprio Deus, que nós devemos fazer o quê? Se nós temos problema, se nós temos treta com alguém, ou um mal entendido com alguém que ainda não se resolveu. A Bíblia diz que Deus pede para você deixar a oferta no altar, e lá se resolver com a pessoa, se acertar com a pessoa, e depois que você se resolve com ela, que você elimina a treta, o desentendimento, a contenda, ou seja lá o que for, aí você vai voltar para poder entregar para Deus, Deus vai aceitar, e essa oferta vai ser uma geradora de bênção, uma semente que vai gerar bênção na sua própria vida. Caso contrário, vai ficar ali na dependência, na pendência de que você se resolva, porque são bênçãos que estão confirmadas no ato de dar e no ato de estar bem com as pessoas, para que Deus possa simplesmente aceitar. Caso contrário, Ele não vai aceitar a oferta que nós estamos dando, porque também são bênçãos que estão atreladas à prática, a atitudes, a comportamento. Vamos ver. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta, disse Deus. Senão Ele não aceita, Deus não aceita. Você está dando, mas não vai esperar que isso vai gerar algum tipo de bênção, algum tipo de benefício, porque é o tipo da coisa que Deus está dizendo que Ele só aceita o que você está dando se estiver associado exatamente a uma situação em que você esteja bem com as pessoas. O fato de você não estar bem com alguém, que Deus vai esperar então para poder aceitar essa oferta somente quando você se resolver com a pessoa com quem você está tendo algum tipo de pendenga. E você vai vendo que é assim que Deus vai abençoando. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja e oram e parece que não recebem determinadas bênçãos porque tem pendência. E a pessoa começa a dizer: não, mas eu acho que a oração do pastor não é forte, que ele já orou por mim muitas vezes e nada aconteceu. Eu acho que a igreja aqui não é poderosa. As pessoas sempre transferem. Eu acho que a igreja aqui não é poderosa, a igreja que não tem fogo. E as pessoas então transmitem ou simplesmente transferem essa responsabilidade a um pastor, a quem quer que seja, mas não. A maioria das bênçãos que se confirmam nas nossas vidas é resultado de um relacionamento entre eu e Deus. Não é uma questão de que alguém tem o poder sobrenatural para chegar aqui e resolver todo o seu problema sem você ter que assumir nenhum tipo de responsabilidade com Deus, ficando na dependência que alguém faça a oração e que essa oração resolva seu problema e que você não não está simplesmente submetido a nenhum tipo de imposição ou de regras estabelecidas por Deus, não. Alguém que está orando por você pode ser muito abençoado, mas você precisa estar adequado. Você precisa se adequar numa série de coisas para que Deus possa atender. Senão fica tudo na pendência, tudo em stand-by, Deus esperando a hora de poder liberar.
E às vezes tem muita bênção que Deus não liberou na vida da gente ainda, porque a gente não se adequou. Porque nós não procuramos nos adequar dentro dessa visão estabelecida por Ele. Resolver as pendências da nossa vida, resolver os mal-entendidos e ir simplesmente dando uma arrumada na vida em tudo aquilo que se refere à convivência e relacionamento. Por quê? Porque toda dificuldade que nós temos e que gera entrave total na nossa vida está diretamente ligado a essas pendências e pendengas que nós temos com outras pessoas. Elas vão criando embargos, vão criando impedimentos. E a gente ora e parece que não é ouvido. Deus está querendo ouvir, mas Ele não passa por cima da sua palavra. Ele não passa por cima das regras que Ele estabelece e dos princípios que Ele determinou para nós seguirmos, para Ele poder confirmar coisas. Não adianta eu querer que tudo dê certo para mim se eu sou um péssimo filho. Deus até está querendo abençoar, mas enquanto eu for um péssimo filho, a Bíblia está dizendo que eu estou impedido disso. Que eu tenho que resolver esse problema. E simplesmente me resolver com meu pai, com a minha mãe, e ser um filho mais amável, que honre, que valorize, para que Deus então possa olhar isso e começar a liberar bênçãos que possam estar impedidas exatamente por conta dessa nossa atitude, segundo o que diz a Bíblia. Existe outra coisa que nos atrapalha muito, que a maioria das bênçãos só se confirmam quando a gente resolve. É perdoar. A Bíblia diz que se você não consegue perdoar, você trava toda a sua vida. Porque quando você não perdoa, você constrói barreiras dentro de você. Barreiras que são péssimas para o nosso relacionamento com Deus. A barreira da mágoa, a barreira do ressentimento, a barreira do isolamento, a barreira da indiferença, coisas que não pode estar no nosso coração, que não nos faz bem, diz a Bíblia. E quando essas coisas estão dentro de nós, pode ter certeza que nós nos travamos, espiritualmente falando. Ficamos travados. E tem muita coisa de bênção de Deus que não se confirma em nós, é uma infinidade de bênçãos, por conta da gente não conseguir perdoar. E a gente sabe disso. Talvez o versículo mais claro com respeito a isso, é um que todos nós conhecemos, que Jesus colocou dentro de uma oração modelo, para a gente poder nos guiarmos, o modelo de fazermos as nossas orações, que é a oração do Pai Nosso. Olha o que aqui diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vocês viram que o perdão de Deus se configura na vida da gente atrelado ao perdão que nós estamos dando. Deus não vai nos perdoar se nós não perdoarmos. Pelo menos é o que diz a Bíblia. O perdão de Deus está condicionado ao fato de que você tem que perdoar as pessoas. Se você não consegue perdoar, quer dizer que você não vai ter o privilégio do perdão de Deus. Se você não tiver perdão de Deus nessa vida, é o que mais atrapalha a vida da gente. Por quê? Porque os nossos pecados ficam computados. Eles não são apagados. E pecados que não são apagados, que não são perdoados por Deus, eles ficam fazendo barreiras na vida da gente. Porque a Bíblia diz uma coisa interessante, que os nossos pecados,
é que causa barreira entre nós e Deus, para que Ele não escute aquilo que nós estamos falando. Não sei se essa Thalita acha onde é que está isso aí. Que os nossos pecados causam barreira. E todos nós pecamos. Mas esses pecados não têm consequências maiores na vida da gente, porque nós temos o recurso do perdão. Por isso que a Bíblia diz para a gente confessar para ser perdoado, eles deixam de existir, segundo a Bíblia. Antes de Jesus vir ao mundo e morrer na cruz, eles eram encobertos, mas diz a Bíblia que eles não eram apagados. Hoje, depois da vida de Jesus e da sua morte, a Bíblia diz que quando nós confessamos, eles deixam de existir. E as barreiras que eles poderiam causar na nossa vida, eles não causam mais, por quê? Porque na hora da confissão, na hora do arrependimento, eles deixam de existir na nossa vida e não vão causar nenhum tipo de barreira. Mas se eles não forem confessados e, consequentemente, não deixarem de existir por conta do perdão de Deus, eles vão estar ali gerando barreira, gerando impedimento e dificultando essa aproximação de Deus e, consequentemente, que a nossa oração suba e chegue até os ouvidos de Deus. Por isso que nós precisamos do perdão todo dia. Todo dia você tem que pedir perdão. Porque quando você pede perdão, você elimina as barreiras espirituais que possam impedir você ter acesso a Deus através das suas orações. Por isso que você tem que confessar, tem que estar pedindo perdão. Mas se você não consegue perdoar quem pecou contra você, quem falhou contra você, você vai estar pedindo perdão e Deus não vai perdoar. Por quê? Porque Ele condicionou o perdão que Ele tem que dar para você, Ele condicionou ao perdão que você tem dado às pessoas que têm dívidas com você. E se Ele condicionou, quer dizer o quê? Que Ele não vai atender o teu pedido de oração e as tuas falhas e pecados vão simplesmente se somatizar na tua própria vida e vão gerar barreiras de maneiras então que você pode orar, mas não chega lá. Não chega por quê? Porque diz a Bíblia que elas causam barreira entre nós e Deus. Você achou? Olha o que diz a Bíblia. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quem está entendendo, diga amém. Vocês estão entendendo? Para que não vos ouça. Por isso que é importante você perdoar, para poder ser perdoado. Senão fica aí gerando impedimento na sua vida. Fica gerando barreira. Gera obstáculo. Gera um obstáculo que você não quer imaginar. Você não pode ter problema. Mas, pastor, como é perdoar? É esquecer? Não, você não é débil mental. Você nunca vai esquecer daquilo que a pessoa fez. O que Deus está pedindo é que aquilo deixe de influenciar a sua vida e deixe de alterar o seu comportamento. Porque quando você não perdoou, é fácil de você saber. As coisas não ficam normal. Você não chega normal perto da pessoa. Você pode até falar com a pessoa mesmo sem ter perdoado. Se não houve perdão, você fala obrigado, você fala com barreiras, com impedimentos, o que prova que no teu coração ainda há impedimento, e isso gera as barreiras que falam a palavra de Deus. Perdoar é quando aquilo deixa de ter influência no seu comportamento ou na sua relação com aquela pessoa. Não é que você vai esquecer o que aconteceu, mas não tem mais influência sobre você, não altera mais seu comportamento, não gera barreira, não gera impedimento, não gera rejeição. Por quê? Porque você se limpou de tudo aquilo que poderia gerar um obstáculo em você. Aí sabe o que acontece? A bênção vem e se configura. Por quê? Porque não há necessidade de perdão dentro de você, porque esse perdão foi liberado e você está livre de qualquer barreira, de qualquer impedimento. É isso que diz a palavra de Deus. É dessa forma que nós crescemos. Nós vamos rompendo com coisas. Vamos rompendo.
vamos rompendo, vamos tirando mágoa, ressentimento do coração e tudo aquilo que é tóxico, que é mal para nós, que Deus não quer que faça parte da nossa vida, principalmente no que diz respeito ao seu irmão, ao seu próximo. A Bíblia diz que você tem que amá-lo, seja ele quem for. A Bíblia diz que você tem que ter paciência com os fracos da fé. A Bíblia diz que você tem que ter atitude cristã, carregar as cargas um dos outros. Tem gente que não consegue carregar a carga do cristianismo, que a Bíblia diz que não é uma carga pesada, mas tem gente que não consegue, você tem que ajudá-lo. Esse é o princípio da palavra de Deus, porque quando você vai observando essas coisas que eu estou falando para vocês, você vai destravando a sua vida. Você começa a destravar a sua vida, nesses pontos que eu estou falando para vocês. E chega um momento que são bênçãos que você não precisa nem pedir, elas já estão atreladas ou ligadas a uma postura, a uma atitude, a um comportamento, e isso faz com que as bênçãos se configurem. Às vezes a gente é muito bobo. A gente pensa que pecado para Deus são só aqueles pecados que a gente pontua. Tem muita coisa que para Deus é pecado. Tem pecado que passa batido no meio da gente. E são pecados gravíssimos. E ninguém é questionado por estar cometendo eles. Um deles é o orgulho. O diabo é diabo porque ele foi orgulhoso. Ele não roubou, não fez outra coisa, não. Ele só foi orgulhoso. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que o orgulho é um pecado tão grave que Deus resiste a gente. Você pode ser de oração, pode ser dedicado, pode ter a vida toda certinha, mas se você é orgulhoso, você se atrapalhou com Deus. Se atrapalhou, que você vai ter impedimento. Vai ter impedimento na hora, porque Deus vai resistir você. Mas quem é o orgulho, gente? Conceito de orgulho é alto, conceito elevado de si mesmo. É quando você pensa que você é melhor, que você é perfeito, que você realmente não comete os mesmos erros que fulano comete, mas você comete outros. Às vezes, na sua avaliação, não está um erro que você não comete os outros. Então, esse conceito é um conceito tão pesado diante de Deus, que Deus começa a não resistir, porque você começa a se sentir e a se achar alguma coisa. E Deus começa a ter resistência a todos nós por conta de tudo isso. E são bênçãos que estão atreladas a isso, a comportamento, a atitudes, a posicionamento, para que Deus venha e abençoe. Essas são algumas delas. Mas eu me apego, para terminar essa minha palavra, dizendo: seja bom filho. Tudo aquilo de ruim que você fizer com seu pai, com a sua mãe, seus filhos vão fazer com você. Tenha a certeza disso. Tenha a certeza disso. A Bíblia diz, na promessa, para que tudo corra bem, para que as coisas dê certo, é preciso honrar pai e mãe. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe a mim, abençoe a todos nós no nome de Jesus.